Boa noite, igreja, paz seja com todos. Mais uma vez é motivo de muita alegria estarmos aqui, engrandecendo o nosso Deus, cultuando Ele, pregando a Ele louvores, um culto em espírito e em verdade, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, você que está na sua casa, em Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obras do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor daqui. Você na sua casa também vai louvar o Senhor. A palavra de Deus nos orienta a louvar o Senhor em todo momento, em quaisquer circunstâncias. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E o louvor, ele é uma arma muito poderosa. O louvor, ele vai de encontro ao coração do Senhor. E o Senhor vem receber a nossa adoração, transformando vidas, tratando conosco, quebrantando o coração, derrubando muralhas. Senhor, usa o louvor para alcançar corações, para quebrar cadeias, para livrar, para salvar vidas, para trazer consolo, alegria. Recentemente a gente passou por muita luta, muita prova, as pessoas que são da nossa igreja, do Tempo do Altíssimo, sabem, e foram momentos muito difíceis que nós vivemos, mas o louvor a Deus nos sustentou, nos fortificou, nos ajudou a manter de pé. O louvor alegrou o nosso coração. Cada vez que nós louvávamos o Senhor, Ele nos sustentava, nos colocava de pé, mais uma vez, trazia uma alegria e uma paz que excede todo entendimento. Em quaisquer circunstância, nós queremos motivar você a louvar o Senhor, porque é uma verdade que enquanto nós louvamos, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando dos nossos, o Senhor está nos usando. Enquanto a gente louva, nós somos alcançados e outras vidas são alcançadas. Nós somos tratados, somos quebrantados e outras vidas são tratadas e quebrantadas também. Enquanto nós louvamos ao Senhor, Ele está cuidando dos nossos, de filhos, dos parentes. O Senhor está nos dando livramento, está nos dando saúde. Enquanto nós louvamos ao Senhor, Ele está cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. Então, independente das nossas preocupações, que a sua maior preocupação seja entregar ao Senhor um louvor sincero, um louvor genuíno, agradável. Hoje eu vim para a live pensando, Senhor, o que eu vou te louvar? Qual louvor que eu vou cantar a Ti? E o Senhor ministrou no meu coração que não é a escolha do louvor, mas é um coração agradável ao Senhor. Então eu vou entregar ao Senhor um coração que o louva em espírito e em verdade, e que você aí no seu lar entregue também um louvor agradável ao Senhor. Louve, sempre louve, louve, exalte
Deus, para que o louvor genuíno, ó Deus, nunca saia dos nossos lábios. Para que a adoração sincera a Ti, ó Deus, nunca saia dos nossos lábios. E nos pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos perdão a Ti por todas as vezes, ó Deus, em que nós não Te louvamos como devíamos. Nos perdoe, ó Deus, pelas vezes que subimos ao Teu altar com o coração em hipocrisia, Deus. Nos perdoe, ó Deus, pelas vezes que o nosso louvor não foi agradável a Ti. Nos perdoe, Pai, pelas vezes que as nossas vestes não estavam limpas para Te adorar, ó Deus. Nos perdoe pelas muitas vezes que nós louvamos da boca para fora, Deus. Não é esse louvor que nós queremos entregar a Ti, porque esse louvor não liberta, esse louvor não faz nada. Esse louvor não toca o coração do Senhor. O louvor, ó Deus, que Te agrada é um louvor sincero, em espírito e em verdade. Que são corações adoradores que o Senhor procura. Corações, ó Deus, que Te adoram em espírito e em verdade, é o que o Senhor espera de nós. E é isso que queremos Te entregar, ó Deus. Nós não queremos Te entregar, não é vozes bonitas, não são notas certas, não é a técnica, Deus. Nós queremos sim nos capacitar e nos aperfeiçoar para Te entregar o melhor. Mas acima de tudo nós queremos entregar a Ti o nosso coração, quebrantado, ó Deus, sincero a Ti. Para que toda vez, ó Deus, que os nossos lábios Te louvam, o Senhor se agrade, o Senhor receba. E em quaisquer circunstância, Deus, nós queremos Te louvar. Mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo com medo, mesmo ansiosos, ó Deus, nós queremos Te louvar. Nós cremos, ó Deus, na Tua palavra que nos orienta a louvar em qualquer momento, que orienta todo ser que respira a louvar ao Senhor. Isso é um prazer, ó Deus, para nós, mas também acrescenta muito em nossas vidas, ó Deus, porque o louvor liberta, o louvor sara, o louvor alegra, o louvor traz paz, o louvor traz cura, o louvor traz paz de espírito, ó Deus. E nós queremos Te louvar sempre, 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 Deus. Louve sempre, vencerás. Enquanto você louva, Deus te livra da prisão. Enquanto
vai de encontro aos corações, ó Deus, que estão conosco, conectados agora, ó Deus, em um só louvor, em um só culto, em uma só adoração, ó Deus. Vai de encontro a essas vidas, ó Deus, e vai purificando os lábios. Vai purificando, ó Deus, a mente. Vai purificando o corpo. Vai purificando as vestes, ó Deus. Torna tudo limpo. Torna tudo limpo, ó Deus, porque o teu louvor não pode parar. O teu louvor não pode parar, ó Deus. E os lábios que te louvam, ó Deus, são lábios curados. Lábios que proclamam a vida. Lábios que proclamam a paz, ó Deus. Então purifica os nossos lábios. Purifica as nossas vestes, ó Deus. Trata com o nosso interior, Senhor, e nos fortifica e nos fortalece, ó Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a tantas lutas, mesmo em meio ao desespero, ó Deus, para que os nossos lábios não se calem, para que nossos lábios não parem de te louvar, ó Deus, em hipótese nenhuma. Nós queremos te louvar sempre, 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 Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, Deus Santo. Deus Santo, digno de ser louvado e adorado por todos e todos, ó Deus. Por todo ser que respira, louve ao Senhor. Tu és digno, ó Deus. Tu és digno de ser louvado e adorado. E eis-nos aqui diante de Ti mais uma vez, ó Deus. Nós clamamos pela Tua misericórdia, para que o Senhor nos receba diante de Ti, ó Deus. Para que o Senhor nos aceite diante de Ti mais uma vez. Não só a mim, ó Deus, mas todos estes corações que se esforçam, ó Deus, para Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Continue conosco, ó Deus, continue falando, continue ministrando. Que os corações estejam agora preparados para ouvir a Tua palavra, o Teu falar, ó Deus. E que essa palavra venha de encontro, ó Deus, transformando as nossas vidas em nome de Jesus. Fique à vontade mais uma vez, Espírito Santo, para fluir livremente em nosso meio. Para falar, ó Deus, livremente através da vida do Teu servo, em nome de Jesus, ó Deus. Graças te damos, Senhor. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor mais essa oportunidade. Passamos a palavra para o pastor Pedro Paulo. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos, amém? Tem alguém feliz com o Senhor aí nessa noite? Que o Senhor possa ministrar em nossos corações mais uma vez. Que Ele possa ter misericórdia, como foi falado. E Ele possa ministrar no mais profundo dos nossos corações. Amém? Feche teus olhos. Vamos pedir que Ele permaneça no controle deste culto, no controle de nossas vidas. E que Ele possa ministrar profundamente em nossos corações. Senhor Deus, eterno Pai, te apresento, ó Deus, mais um momento de adoração, Senhor. Mais um momento, ó Pai, que o Senhor tem falado e vai falar conosco. Eu creio que muitas pessoas serão renovadas, muitas pessoas terão sua fé renovada. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa
ministrar em nossos corações. Que aqueles que estão me ouvindo possam abrir a sua mente e o seu coração para receber a palavra do Senhor, para que em nome de Jesus ela possa ter poder sobre a sua vida. Então, Pai, fale em nossos corações. Fale e não se cale, seu Pai. É o pedido que eu te faço. Tenha misericórdia e que apenas o teu fluir, Pai, reine sobre esta live. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Você que tem a sua Bíblia, abra em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Versículos 6 ao 15. Josué, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 15. Diz assim: o povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, do povo de Quenezeu, disse a Josué: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Quedes Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Quedes Barneia para espionar a terra, e eu tenho um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Caleb continuou: agora veja, faz 45 anos que o Senhor disse essas coisas a Moisés. Isto no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Ora, olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu, quando os meus companheiros e eu temos o relatório. Naquele tempo dissemos a você o que os gigantes Anaquim estavam lá, morando em grandes cidades cercadas por muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo de Quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamado de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos Anaquins. Então houve paz na terra. Amém, irmãos? Aqui ele fala sobre uma passagem que era a divisão das terras. A divisão, porque o povo de Israel estava conquistou as terras, estava dividindo a terra para as 12 tribos. E vai dizer então que a tribo de Judá, ele vai se encontrar com Josué, e vai dizer que em específico Caleb, ele se encontra e ele vai relembrar Josué de um momento que os dois viveram há 45 anos atrás. E ele vai mostrar, ele vai relembrar a Josué uma promessa que foi feita há 45 anos atrás. E essa história é uma história que muitos de nós conhecemos, que é a história onde que Israel ele está perto da terra prometida e amando de Deus, Moisés pede que 12 representantes das 12 tribos, cada representante de cada tribo, seria um representante que seria enviado a essa terra para saber como era esta terra prometida. Se a terra prometida era realmente, se Canaã realmente era uma terra boa, se era uma terra separada, para ver também quem vivia naquela terra, se as muralhas eram muito grandes, para ver isso tudo. Então você vê que Caleb e Josué ele é enviado com outros 10 para espionarem a terra. E para ver se era isso realmente, se a terra era boa, se tinha bons frutos, como é que era aquela região. O interessante é que quando eles chegam lá, eles se encontram com homens
fortes, com os gigantes, com muralhas fortificadas, mas realmente a terra era tudo aquilo que o Senhor falou. A terra era uma terra boa, onde que tinha uma terra boa, onde que tinha frutos que tinham que ser carregados por 2 pessoas, tamanho era o peso, tamanho era o tamanho do fruto que existia naquela época e naquela terra. E aí você vê que a terra era realmente boa. Porém, quando esses homens voltam, embora eles falam que a terra era boa, o pensamento e o diálogo deles foi o seguinte: a terra é boa, mas existe naquela terra um povo muito maior que nós, muito mais poderoso que nós, muito mais fortificado que nós. Existe naquela terra uns gigantes, que para nós, eles olham para nós como se fossem gafanhotos, eles olham para nós como se fosse nada. Então o relatório de muitos daqueles homens foram um relatório de preocupação, de angústia, de trazer desgraça para o meio do povo. Mas aí vai dizer, lá em Números 13:30, que Caleb ele se levanta querendo calar todo mundo e fala: olha, isso tudo existe realmente, existe fortificado, existe gigantes, mas o Senhor é conosco, a terra é boa, vamos atacar eles agora, porque nós podemos vencer. Em meio a todas aquelas circunstâncias onde que o povo começou a ficar angustiado, o tamanho era a tristeza em saber que a terra era boa, mas existia naquele lugar pessoas que para eles eram maiores, muito mais fortes, muito mais fortificados, muito mais preparados que eles. Porém, Caleb, ele vai, ele se levanta para trazer e para mostrar: olha, realmente existe, mas existe, nós podemos vencer. E eu creio que no coração dele, um coração disposto, porque um coração que entendia que o Senhor estava com ele. E aí, no meio daquilo tudo, o povo começa a ficar angustiado, o povo começa a ficar... E aqueles representantes, os 10 representantes, começam a inventar e trazer mentiras no meio do povo, porque não queriam enfrentar os gigantes, porque não queriam enfrentar povos tão poderosos. Mas aí Deus fica bravo, e aí que há um rompimento e há uma separação, aonde fala que eles não entrariam, porque o povo eles começou a resmungar, murmurar e querer questionar a liderança de Moisés, questionar todo aquele processo. E como consequência disso, Deus falou: olha, vocês, essa geração, ela não vai entrar na Terra Prometida. Essa geração, ela não vai entrar. Estava tão perto da Terra Prometida. Mas aí vai dizer lá em Números 14:24, que Deus vai falar que Caleb, ele era diferente, ele tinha um espírito diferente. Você que tem sua Bíblia lá em Números 14:24. Números 14, versículo 24. Na verdade, a partir do 23. Vai dizer assim: ó, eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso, eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Aqui ele vai dizer: olha, aqueles que me abandonaram, aqueles que murmuraram, aqueles que falam, eles não vão entrar na terra. Mas o meu servo Caleb, ele tem um espírito diferente. E esse é o tema da ministração nessa noite. Espírito diferenciado. Porque Deus, assim como essa palavra mostra Caleb, ele quer trazer e quer mostrar para a igreja que nós precisamos ter um espírito diferenciado. Um espírito diferente. É um espírito assim como Caleb. Um espírito que olha o que ninguém mais está olhando. O que vê o que ninguém mais está olhando. Porque entendeu quem é o Deus que ele serve. Essa passagem é muito linda porque todo mundo está falando, tá errado, gente. Todo mundo está vendo os gigantes, todo mundo está vendo as muralhas levantar, todo mundo está vendo as dificuldades, mas Caleb, ele vê a terra boa e fala: já é nossa.
Caleb vê a terra e conhece o Deus que ele serve. Olha só, na terra é boa e nós servimos um Deus poderoso, a gente consegue. E a passagem aqui que nós lemos em Números 14, 24, ele vai dizer: Caleb tinha um espírito diferente. No mesmo povo, no mesmo líderes, na mesma região, no mesmo Israel, vai separar um homem que tem um espírito diferente. E Deus quer ministrar isso em nossos corações, porque nós, como os cristãos, nós temos que ter o mesmo espírito que Caleb tinha. Um espírito diferenciado, que olhamos para situações e não olhamos o que nós vemos no natural, mas nós vemos o sobrenatural. Nós vemos que nós não vamos vencer, que nós somos já vencedores. E esse é o espírito de Caleb, é um espírito que não olhava se vai conseguir, não. Ele falava: não, nós já somos vencedores. A gente já ganhou, já. Porque Caleb, ele se levanta no meio daquele todo mundo e fala: gente, vamos atacar agora. Lá em Números 13, 30, ele vai dizer: olha, vamos atacar agora. Porque a vitória já é nossa. Porque é conosco mesmo. A gente já venceu um espírito diferente, onde todo mundo está falando mal, onde todo mundo falando não vai dar. Ele se levanta para falar: eu sei que o meu Deus pode todas essas coisas. Eu sei que a gente pode vencer. Todo mundo olhou para o gigante, falou: a terra até é boa, a terra até é isso tudo, mas a gente não pode. A gente é como gafanhotos no meio daquele povo. Agora Caleb não. Caleb não olhou para o gigante, olhou para a terra. Aquela terra é nossa. Aquela terra pertence a gente. Aquela terra já é nossa e nós vamos atacar agora porque a gente consegue. Mas aí aqui a maioria daquele povo, a não ser Josué e Caleb, todos eles ficavam: a gente não consegue. A gente não pode. Porque nem todos eles tinham o espírito de Caleb. Não era todos que tinham o mesmo espírito de Josué e Caleb, um espírito diferenciado, um espírito que entendia quem era o Deus que eles serviam, e como consequência disso tudo, eles conseguiram entender que por mais pequenos que eles poderiam ser, Deus estava com eles. E quando Deus está nas nossas vidas, nós somos mais que vencedores. O espírito diferente que Caleb tinha, um espírito aonde que entendeu quem era o Deus que ele servia. Quem era o Senhor que ele servia. E é por isso que nenhuma situação ruim, que os nossos olhos podem ver, situações difíceis e contrárias, mas aí quando a gente entende o Deus que nós servimos, a gente entende assim: a vitória já é nossa. A vitória já pertence a nós, porque o nosso Deus é mais que vencedor. Isso nós servimos a Ele, nós somos o povo dele, nós somos mais que vencedores. O povo de Israel estava tão perto. O povo de Israel estava tão próximo. O povo de Israel estava tão próximo à terra prometida, mas como consequência de um pensamento, de um espírito ruim, de um espírito totalmente contrário, Deus lança eles de volta para o deserto e ficam rodando 40 anos. E eles matam toda uma geração por murmurar, toda uma geração por não acreditar que Deus pode. Vivemos tantas coisas em nossas vidas e aí a gente passa por tantas coisas que aí Deus vai provar se você realmente tem fé e seu espírito é diferenciado. Porque aquele povo, ele passou por coisas tão grandes, ele viu Deus abrir o mar vermelho, ele viu tantas coisas acontecer. E aí agora, através de um relatório, o povo fala assim: a gente não dá, a gente não consegue. Mas Caleb não, Caleb é um espírito diferenciado, porque ele tinha fé e acreditava no Deus que ele servia. Falou: esse já é nosso, essa terra já é nossa. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são os relatórios que estão vindo sobre a sua vida, mas saiba de uma coisa: tem um espírito de Caleb, essa vitória já é sua. Porque você serve um Senhor que no final das contas, essa vitória já é nossa em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele povo, ele é lançado. E por mais que Caleb ele tinha um espírito diferenciado, ele é lançado com esse povo a viver 40 anos, dando uma volta no deserto, tão próximo da terra prometida, tão próximo da promessa. E aí Deus falou: aqueles que me abandonaram, eles não entrarão na terra, mas Josué e Caleb entrarão. Mas Caleb, ele vai ter que andar
os 40 anos com um povo que não queria nada de Deus, um povo que não entendeu quem era o Senhor, um povo que entendeu quem era esse Deus que andava nas nuvens guiando ele, que não entendeu quem era esse Deus, como foi ministrado ontem, que lançava um vento, que abriu o mar vermelho. Eles não entenderam quem era esse Deus. Caleb, ele tinha um espírito diferenciado, mas vivia no meio de um povo que tinha um espírito totalmente contrário ao dele. Como consequência disso, ele teve que andar no meio desse povo 40 anos, por não viverem, por não experimentar o mesmo espírito. Mas Deus tinha dado uma promessa a Caleb. Deus tinha dado uma promessa, Caleb, olha, você por ter um espírito diferente, você e os seus descendentes vão pisar nessa terra e elas serão de vocês. E aí, agora nós vamos voltar para o texto base, o texto inicial, aonde vai dizer que Caleb, ele relembra essa história de Josué. Mostrando, Josué, você estava lá comigo, você lembra da promessa que foi feita a Moisés sobre mim, sobre aonde que eu fui fiel ao Senhor, aonde eu tinha um espírito diferenciado, eu fui fiel e eu permaneço fiel ao Senhor até hoje. Então, passaram 45 anos. E eu quero a minha promessa agora. Eu quero a minha promessa porque eu passei por esse tempo todo, eu continuei fiel, eu fiz tantas e tantas coisas. Irmãos, nunca se esqueça da promessa que o Senhor fez sobre a sua vida. Pode o tempo passar que for, nunca se esqueça, porque quanto é a promessa dele, o nosso coração nunca se esquece. Existem pessoas falando que tem promessa de Deus. Quando nós recebemos a promessa de Deus verdadeiramente, a gente nunca esquece. Porque aqueles que têm promessa, aqueles que receberam uma promessa do Senhor, o coração queima e aquilo fica para dentro dos nossos corações. E o que nos impulsiona é a promessa. Nós temos uma promessa. Nós temos a promessa de Deus. E aí, aquele que tem a promessa do Senhor nunca se esquece. E se você tem uma promessa do Senhor e se você sabe que a promessa realmente é dele, você nunca se esquece dessa promessa. Caleb, ele passou 45 anos. 45 anos. E ele não se esqueceu. E agora, na divisão das tribos, Caleb chega para Josué, você lembra? Você também lembra o que nós vivemos, o que nós passamos, aquela nossa geração que não experimentou a Deus e não pôde ver o que o Senhor estava querendo fazer. Você lembra e sabe que nós podemos viver, mas tivemos que passar aqueles anos rodeando. Mas eu tenho uma promessa, Josué. Você sabe que eu tenho uma promessa. Foi falado naquela época que eu tinha uma promessa. E eu quero relembrar, eu quero tomar posse dessa promessa, porque eu não esqueci, chegou o tempo da minha promessa se cumprir. Porque passou 45 anos, mas eu não esqueci da minha promessa. Nesses dias Deus quer trazer, e Ele está numa direção bem clara, aonde que Ele está querendo trazer esperança em nossos corações para mostrar qual é a sua promessa. Não se esqueça da sua promessa. Ah, mas passou quantos anos? Passou muitos anos. Ele que prometeu faz cumprir. Se Ele prometeu, pode ter passado 45, assim como foi na vida de Caleb. Mas se ele não se esqueceu e ele lembra, olha, é o tempo da minha promessa se cumprir. E ele vai dizer o seguinte, olha, passou 45 anos. 45 anos se passaram. Mas existe uma passagem onde que é linda, onde que no versículo 10, capítulo 14, versículo 10 de Josué. Essa passagem é linda porque ele fala assim, olha, Caleb continuou, agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. E isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessou o deserto. E o Senhor me tem me conservado com vida até hoje. O Senhor tem me conservado com vida até hoje. Para mostrar que quem tem promessa não morre. Que quem tem promessa, ele é conservado em Deus. Aquele que tem promessa, ele é protegido, ele é colocado por Deus. Se você tem promessa, irmão, sabe de uma coisa? Você não morre enquanto as promessas de Deus não se cumprirem sobre a sua vida. O Josué tá falando, o Caleb está falando assim, olha,
Faz 45 anos que passaram desde aquela promessa, mas eu fui preservado até hoje para eu viver este momento. Para eu viver essa oportunidade, para eu viver e experimentar tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a minha vida. Tá demorando? Não desista, porque o mesmo Deus que prometeu sobre a sua vida vai se cumprir. Vai se cumprir, irmãos. Josué, Caleb, ele tá falando, olha, passou 45 anos, mas o mesmo Deus que prometeu foi o mesmo Deus que me prendeu, que me protegeu até hoje. Irmãos, quantas mortes que Caleb não viu? Quantas mortes que ele teve que ver da sua geração, um por um. Morrer por doença, pela espada, morrer na guerra, morrer por peste, morrer por várias situações, mas Deus estava protegendo. Caleb, eles vão morrer porque eles não acreditaram, mas para você tem promessa sobre a sua vida, então você o protege. Para você, Caleb, que tem um espírito diferenciado, para você que eu fiz uma promessa sobre a sua vida, para você que continua fiel e permanece fiel, porque ele foi fiel naquela época, mas ele permaneceu fiel, e isso é o diferencial. Não era o suficiente ele ser fiel naquela época. Ele teve que continuar sendo fiel, ele permaneceu sendo fiel, e para aqueles que são fiéis, se tem uma promessa, Deus ele vai cumprir. Porque ele foi fiel naquela época, ele permaneceu fiel. E aí falou assim, olha, Deus me manteve firme até hoje. Deus ele me manteve vivo até hoje, porque quem tem promessa, ele permanece vivo. Ele permanece, como foi ministrado aqui, olha, o Senhor, ele me conservou. O Senhor, ele te conserva, irmãos. Ah, mas tá demorando tanto, mas olha tantas coisas que você já viveu. Olha quantos problemas que você já viveu. Já era para você ter morrido, já era para você ter passado por uma depressão, já era para você muitas vezes ter tirado a sua vida, mas Deus te conservou até hoje porque você tem promessa. Porque Deus prometeu algo sobre a sua vida, porque aos olhos naturais parece que você não teria condições de passar por tudo isso, mas Deus te conservou nesse tempo todo. Deus te conservou e você pode experimentar a promessa se cumprir. Você pode experimentar a promessa se cumprir sobre a sua vida. Então não pare. Passou muito tempo para Caleb. Mas ele falou, olha, eu vou permanecer. Porque o Senhor me manteve até hoje. Me curou e me trouxe saúde até hoje. E sabe o que é mais interessante que continua nessa passagem? Olhe para mim. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Além de manter Caleb seguro, ele traz vigor. Ele fala assim, olha, eu estou com 85 anos, Josué, mas o meu vigor, mas a minha saúde é como se eu tivesse 40 anos ainda. É como se eu fosse aquele homem que foi espionar a terra. Porque ele tem o mesmo espírito, irmãos. Porque os tempos se passaram para ele, mas o espírito continuou o mesmo, o espírito diferenciado. Olha, ele passou tanto tempo, mas eu permaneço como se fosse aquele mesmo homem, aquela mesma empolgação, aquela mesma força, aquela mesma intenção que vai dar tudo certo. E Deus está ministrando algumas vidas aqui, esses de promessas que parecem que estão demorando. E você vai falar assim, não, Deus, mas está passando tanto tempo. Mas está passando tanto tempo, Deus. E esse é o problema de muitas pessoas. Porque ele olha para o tempo e fala assim, eu vou fazer do meu jeito porque está passando tempo. Porque está passando tempo de eu ter um filho. Porque está passando tempo de eu ter um relacionamento. E como consequência disso, a gente faz as nossas vontades. E esquece de deixar o Senhor fazer aquilo que Ele prometeu. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu prefiro 5 anos vivendo a promessa do Senhor do que 10 anos vivendo a minha vontade. Porque os 5 anos vivendo a vontade do Senhor serão os melhores 5 anos da minha vida. Mas os 10 anos vivendo a minha vontade pode ser os 10 anos de maiores desgraças da minha vida. Caleb teve que viver 45 anos esperando por uma promessa. Agora vai chegar uma promessa e ele entende que ele esperou esse tempo todo porque ele entendeu como era a promessa e como era importante essa promessa.
E como era realmente aquilo que o Senhor dá, irmãos, é o melhor. Aquilo que o Senhor dá é o melhor para nossas vidas. Aí agora tem pessoas falando, eu estou esperando no Senhor, mas muitas vezes isso é mentira. Porque nós agimos com a nossa impaciência. Nós agimos de acordo com o relógio cronológico das nossas vidas, daquilo que a gente quer. Não, nessa idade já era para estar assim, nessa idade já era para estar isso. Espera no Senhor, se Ele tem uma promessa sobre a sua vida, faz se cumprir. No tempo determinado dele, e quando se cumprir, será o melhor para a sua vida. Porque Caleb está com 85 anos, mas fala assim, ó, chegou o meu tempo, chegou a minha hora, e Deus me preservou até agora, e me deu saúde até agora, e eu vou viver na plenitude o máximo de tempo com a minha promessa. E não está acontecendo como Abraão. Abraão teve Isaac na sua velhice, mas isso não quer dizer que não foi o melhor de Deus. Porque ele tentou fazer do seu jeito, mas tentou só problema para a sua vida. Mas quando a gente espera a vontade do Senhor, por mais difícil que seja, e por mais que o tempo possa parecer que passou tanto tempo, nós vamos se ver a vontade em plenitude do Senhor. Existem pessoas sofrendo em casamentos, em trabalhos, na sua vida, porque escolheram viver as suas vontades, não a promessa e não aquilo que o Senhor queria. E como consequência disso, eles vão viver, mas vão viver na desgraça. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam realmente a vontade e a promessa do Senhor, eles vão viver os seus melhores dias, os seus melhores momentos, as suas melhores experiências, o melhor de Deus, irmãos. Porque é isso que Deus faz. E você sabe qual é que Deus quer para a sua vida. E você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Então espere a vontade do Senhor. E não desista. Um espírito diferenciado como Caleb é um espírito que entende quem é o Senhor dele e entende que o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. O Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ah, mas quando que vai acontecer? Não sei. Não sei. Porque quando foi feita uma promessa para Caleb lá atrás, fala, Caleb, você tem um espírito diferente. Você tem um espírito diferenciado, e como consequência disso, você e os seus descendentes pisarão nessa terra, mas ele não fala quanto. Ele não fala o dia, ele não fala a hora, ele fala, vocês vão pisar nessa terra. Mas aí, sabe o que é interessante? Caleb, ele continua fiel. Ele continua lutando com o Senhor. Ele continua acreditando. Ele continua fiel. Porque ele tinha uma palavra. E muitas vezes é isso que nos segura. O espírito diferenciado é esse que se segura. É quando ele tem uma palavra no seu coração que nada, nem ninguém, nenhuma situação pode tirar. Existe uma promessa, uma palavra ministrada no meu coração. E essa palavra é esperança para eu continuar vivendo e para eu continuar firme nas promessas do Senhor. E você tem uma palavra de Deus. E essa palavra é a palavra que te mantém de pé. É a palavra que fala assim, olha, eu creio. E eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei que vai acontecer, porque o Deus que me prometeu é um Deus fiel. E agora Caleb está relembrando a história para dizer, chegou a minha hora. Chegou o meu momento. Você lembra Moisés? Você lembra Josué? Você lembra daquela história? Você lembra que Deus falou comigo? Eu sei, meu coração sente agora o momento. Então me dá esta terra de Hebron, porque se aqueles gigantes estiverem lá ainda, eu vou expulsar eles. E isso é outra coisa que marca na vida de Caleb. E essa é uma coisa que marca na vida daqueles que têm o espírito diferenciado. Ele viveu esse tempo todo. 45 anos, irmãos. 45 anos depois de uma promessa. Sem saber o dia que realizar a sua promessa. Agora que está chegando a época da sua promessa, ele está com 85 anos. Passou por muitas coisas. Passou por alegrias e tristezas, sofrimento e angústia, alegrias e sofrimentos. Mas agora ele chega e ele quer uma terra que fala assim, olha, quando eu vi lá atrás que havia gigantes, que os anaquins estavam lá, que haviam gigantes, eu falei que nós poderíamos vencer. E eu creio até hoje, se estiverem lá, se Deus é comigo,
a gente vai vencer. Isso mostra nos nossos corações que depois de 45 anos ele tem o mesmo espírito. Um espírito do seguinte: Deus é comigo, então eu sou mais que vencedor. E Deus quer ministrar para algumas pessoas. Você passou por tantas coisas. E existem pessoas que parecem dentro da casa de Deus e estão perdendo esse espírito. Você era tão empolgado, você era tão... Seu coração ardia tanto, seu coração era tão... a gente consegue, a gente pode. Mas aí as situações ruins fez sobre a sua vida. E você foi perdendo a fé. Você foi perdendo esse espírito diferenciado que você tinha. Mas Deus quer renovar esse espírito para mostrar. Renove, relembre quem você era. Relembre. Porque muitas vezes nós perdemos esse espírito. Porque no começo nós acreditávamos, nós tínhamos fé. Mas foi passando 1, foi passando 2, foi passando 3 anos, foi passando 4 anos, 5 anos, e nada parecia que acontecia. E aí a nossa fé parece que foi se esvaziando. Mas aqueles que têm um espírito diferenciado, eles permanecem. Eles permanecem acreditando. Eles permanecem fiéis. Eles permanecem acreditando: não sei o dia, não sei a hora, mas eu vou continuar. Porque existe uma palavra no meu coração. Porque existe uma palavra na minha vida. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer. E eu não sei quando, mas eu sei que Ele vai fazer. Ele vai dizer: olha, me dê essa terra. Porque se esses anaquins, se esses gigantes de lá até hoje, como eu espionei a terra há 45 anos atrás, eu tenho certeza, como eu tive 45 anos atrás, eu tenho certeza hoje, Josué, que eu expulso eles se o Senhor estiver comigo. Porque quando o Senhor é comigo, eu posso todas essas coisas. Um espírito diferenciado. Sabe, existem pessoas, até mesmo dentro da igreja, que só traz relatórios ruins. Só traz relatórios: não dá. Tá difícil. Ah, essa pandemia vai matar todo mundo. Essa pandemia vai fazer tudo errado. Ah, não, a situação tá... Ah, não, essa pandemia vai estar... O comércio tá ruim, então todo mundo vai cair mesmo. Mas o Caleb, com o espírito diferente, não vai sair daqui mais que vencedores. Não, a gente não vai vencer, não. A gente já é vencedor. Esse é o espírito diferenciado que Caleb tinha. É um espírito que falava assim: olha, eu não vou vencer não, eu já venci. Essa vitória já é minha. Ah, mas Caleb, tem gigante na terra. Assim como 45 anos atrás, eu não estava ligando para gigante, eu continuo, a minha fé não esvaziou, a minha fé não diminuiu com 45, não, muito pelo contrário, aumentou, eu vou vencer. Eu estou com 85 anos, Josué. Eu estou com 85 anos, mas a minha fé, ela foi fortificada. Mas o meu espírito, ele permanece o mesmo. O meu espírito permanece aquele diferenciado. Aquele que o Senhor falou: olha, Caleb tem um espírito diferente de outros. É um espírito que me agrada, um espírito que tem fé em mim, um espírito que entendeu quem eu sou. Caleb está dizendo para Josué: olha, eu estou com 85 anos, mas ainda Deus me dá força para lutar. Deus ainda me dá força para lutar. Existem pessoas na casa de Deus sentando na igreja, sentando no banco e falando assim: olha, eu vou só me alimentar, eu cansei de lutar. Deus falando assim: olha, Deus te preservou até hoje para você continuar lutando, então lute, porque sem luta você não vai conseguir a sua promessa. Assim como foi falado ontem, e Deus parece estar querendo uma direção e ministrar no mais profundo algumas vidas. Se você desistiu, você está desanimando, Deus falando assim: olha, sem luta você não vai conseguir conquistar a sua promessa. Caleb, ele podia sentar e falar assim: olha, Deus me prometeu lá atrás, e eu vou sentar aqui, eu quero a promessa de graça, eu quero lutar pela promessa, não. Mas ele falou assim: olha, eu vou lutar por essa terra que Deus prometeu, e eu vou vencer, porque se Ele prometeu, Ele é comigo, e eu sou mais que vencedor. Às vezes você está tão cansado de orar pela mesma coisa, não é mesmo? Às vezes você está tão cansado de pedir ao Senhor sempre a mesma coisa, de sempre orar pelo seu marido, de sempre olhar para os seus filhos, e quando santo você ora sempre a mesma coisa, e parece que as nossas forças é esvaziada, mas aquele que tem o espírito de Caleb, ele não para, porque ele entende o preço, ele entende que a terra é boa, entende que no final a vitória é dele. E você, Caleb, Deus quer te renovar e quer trazer sobre a sua vida e continuar te fortalecendo, porque na verdade, no final das contas, Deus, Ele é comigo e Deus é contigo. Deus, Ele permanece comigo e Ele permanece contigo.
Ah, mas foi 40 anos. Ah, 40 anos que Josué, que Caleb, ele foi espionar a terra. Mas aí passaram 45 anos. Os cabelos brancos já tampavam a sua cabeça. As rugas apareceram. Mas sabe o que não mudou em Caleb? O espírito. Um espírito diferente. Um espírito diferente. Falei, chegou o meu tempo, chegou a minha hora. Nem que eu tenha que viver 10 anos, 5 anos nessa terra. Obrigado, Senhor, pela promessa e pelo cumprimento da promessa. Porque a promessa que foi feita, Caleb, é que você e os seus descendentes entrariam naquela terra e viveriam naquela terra. Você tem uma promessa? Continue crendo que o Deus que prometeu sobre a sua vida é um Deus fiel. É um Deus fiel, irmãos. E Ele promete para nossas vidas. E quando Ele promete, a gente pode descansar que vai acontecer. Quando eu li essa história, Deus ministrou muito profundo no meu coração, porque tem várias pessoas dentro da casa de Deus que não esperam a promessa do Senhor. Que não esperam. Porque tudo aquilo que Deus promete, irmãos, é o melhor para nossas vidas. Existem pessoas que falam assim, ah, mas o Senhor está demorando demais. Ou pessoas que falam ser de Deus aquilo que não é. Como é que eu sei quando a promessa é de Deus? Porque quando a promessa é de Deus, você vai viver na plenitude. Você vai viver, você vai sentir. Porque a promessa, irmãos, ele não traz constrangimento. A promessa, ela não traz tristeza. A promessa, ela não traz angústia. A promessa, quando ela cumpre, ela traz descanso. Ela traz paz. Ela traz um fogo em nossos corações. Então você sabe quanto é a promessa. Existem pessoas falando que um relacionamento é a promessa, mas nós sabemos que muitas vezes é o coração falando. Mas aí, como eu falei antes, eu prefiro viver 5 anos a promessa de Deus do que 10 anos vivendo as minhas vontades. Porque as minhas vontades, ela pode parecer que vai ser boa a princípio, mas depois você vai vendo que é desgraça, porque a gente não sabe escolher. Mas a promessa de Deus, a gente sente. Se Deus prometeu uma família, espera nele. Se Deus te prometeu uma casa abençoada, espera nele. Se Deus prometeu um relacionamento abençoado, espera nele. Se Ele te prometeu a realização de um sonho, espera nele. Não faça suas vontades, porque se você fizer a sua vontade, você vai viver a desgraça. Mas se você esperar no Senhor, você vai viver a plenitude. A plenitude. Hoje eu vivo a plenitude de Deus, porque um dia eu entendi que é melhor nós esperarmos a promessa de Deus. Às vezes você está falando assim, mas já passaram tanto tempo. Muitos conquistaram, muitos já passou, e eu nada. Mas quando Deus te der, você vai ver o que é felicidade. Quando Deus te der, você vai ver o que é receber do Senhor. Foi ministrado um tempo atrás no culto de jovens que quando há um termo que quando uma coisa é boa, nós usamos assim, não é uma bolsa, é a bolsa. Não é um carro, é o carro. Para significar quando uma coisa é boa. Então, quando Deus te dá uma família, ele não vai te dar uma família, ele vai te dar a família. Quando ele te der um lar, ele não vai te dar um lar, ele vai te dar o lar. Quando ele te der um relacionamento, ele não vai dar qualquer relacionamento, vai dar o relacionamento. Então, espera a promessa do Senhor. Porque quando nós esperamos, nós recebemos a plenitude. Um espírito diferenciado é aquele que não olha a situação. Não é aquele que olha assim, nós está passando tempo demais, eu tenho que fazer alguma coisa. É aquele que fala assim, vou esperar no Senhor porque Ele tem uma promessa para a minha vida.
Se Ele tem uma promessa para minha vida, eu vou esperar no Senhor. Eu não vou fazer loucura. Se eu não vou fazer loucura, eu não vou querer fazer a minha vontade. Eu vou esperar no Senhor. Caleb, você tem um espírito diferente. Deus falou para Moisés, olha, esse povo não vai entrar na terra prometida, mas Caleb é diferente. Caleb, ele tem um espírito diferente desse povo. Esse povo gosta de murmurar, gosta de ir contra, mas Caleb não, ele está totalmente na contramão desse povo. Quem é você nessa história? Você é o povo que está falando, eu não posso, é muito difícil, ou você é como Caleb, fala assim, olha, a gente já é vencedor, já vencemos. Nesses dias difíceis, onde todo mundo está falando que tudo vai terminar ruim, e tá, quem é você nessa história? É que vem com um relatório ruim, ou que tem um espírito diferenciado, você olha, nós somos mais que vencedores. Não se esqueça, irmãos, tem um espírito de Caleb. Tem um espírito diferenciado. Tem um espírito de sempre ter no seu coração. Deus é comigo e Ele é esperança para minha vida. Caleb, ele passou por tantas coisas. Depois de 45 anos, ele permanecia com o mesmo espírito. Ele permanecia, irmãos, quantas coisas a gente passou. E se nós, como cristãos, a gente não entender que as dificuldades são experiências que Deus nos dá para fortalecer a nossa fé nele, a gente cai. Porque passamos por coisas difíceis, passamos por perdas, passamos por tantas coisas. Caleb, ele passou 45 anos perdendo a sua geração, vendo a sua geração morrer um por um, vendo muitas desgraças. Mas também no meio da desgraça ele viu tantas bênçãos. Mas ele não se esqueceu quem era o Senhor. Ele não se esqueceu, ele continuou com o mesmo espírito. E mesmo depois de 45 anos, ele tinha fé. E falou assim, olha, esses gigantes podem estar aí, mas eu vou continuar lutando contra eles. Eu vou continuar crendo que eu posso vencer se o Senhor estiver comigo. Você continua com a mesma fé? Ou as tristezas, os sofrimentos, que tudo você passou, foi o suficiente para matar a sua fé? Para matar esse espírito que você tinha como Caleb? Ou será como Caleb a gente continua? Eu não sei quando, eu não sei. Eu não sei a hora, eu não sei o momento. Mas eu sei que o Senhor é comigo, que eu tenho uma promessa e eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Queridos, se você é um fiel verdadeiro, se você é realmente como Caleb, um servo verdadeiro, você tem uma palavra e isso te permanece, isso te mantém de pé. Essa palavra. Foi dada uma visão uma vez para minha mãe, onde que ela viu um sonho, caindo muitos pães representando prosperidade. Mas só que no momento desse sonho foi um momento onde que ela passava por dificuldades, onde nós passávamos problemas, mas essa palavra foi o suficiente para entender, eu não vou ser próspero, eu já sou próspero. E essa é a palavra que nós temos que ter nos nossos corações. Às vezes Deus te dá uma promessa e Ele te leva para o deserto. E isso que Deus fez com Caleb. Caleb, eu te dou uma palavra e te levo para o deserto. Eu te dou uma palavra que você vai conquistar. Agora vai para o deserto. E é isso que Ele faz muitas vezes com a gente. Ele nos dá uma palavra para manter em nossos corações essa esperança, mas nos leva para o deserto para que a gente possa continuar crendo e continuar crendo. Assim também foi com Abraão. Para Abraão, você vai ser pai de multidões, mas sua esposa não pode ter filho, vocês estão envelhecendo, aquela questão toda. Mas a gente tem que permanecer nele, porque ele faz isso para que a gente possa entender que o melhor de Deus tem para nossas vidas, mas é preciso nós passarmos por deserto, é preciso a gente lutar. Às vezes Deus te deu essa palavra, uma promessa, mas te levou para o deserto e você não entende. Fala assim, poxa, Deus falou que ia fazer, mas me levou para o deserto. Deus falou que tem uma promessa para minha vida, mas eu estou no deserto. Que Deus é este? Irmãos,
Ele deixou várias e várias passagens para mostrar se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ah, mas não tá certo. Ele falou que eu tenho um espírito diferenciado. Ele falou que eu e meus descendentes vão entrar na terra. E agora ele lança a gente plantar 40 anos. 40 anos no deserto? Não dá certo isso. Caleb não. Caleb tem um espírito diferenciado. 45 anos depois. Josué, você lembra? Você lembra que Moisés falou? Você lembra a promessa que foi feita sobre a minha vida? Então chegou o meu momento, chegou a minha hora. Eu vou tomar posse. Deus me preservou até hoje, Ele me manteve seguro até hoje e Ele me deu vigor até hoje para experimentar essa promessa. Deus está te dando saúde e Deus está te dando vigor para você experimentar a sua promessa. E Deus sabe com quem está falando. Às vezes você já passou por tantas coisas que, às vezes doença, algumas coisas que já era para ter te matado, alguma coisa desse tipo. Mas Deus te permaneceu até hoje e Ele te colocou aí porque Ele falou assim, olha, esse meu filho tem promessa e a promessa dele é aqui nessa terra. Porque todos nós temos uma promessa que o céu verdadeiro, aquele que é cristão verdadeiro tem uma promessa de morar com o Senhor no céu. Mas existem pessoas que têm promessas aqui nessa terra, de viver aqui nessa terra. E para essas pessoas, elas são renovadas, elas são firmadas no Senhor, elas são protegidas, elas são revigoradas no Senhor para experimentar a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Saiba disso. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas você precisa ser como Caleb e permanecer com esse espírito diferente. Porque não adianta falar assim, ó, Caleb, você tem um espírito diferente. Aí depois de 10 anos, Caleb volta e começa a ter um espírito como aqueles que ficaram no meio do caminho. Uai, Deus, não tá errado isso. E começa a murmurar, e começa a murmurar, e começa a murmurar. Deus, Ele permanece fiel com aqueles que são fiéis a Ele. E Caleb, ele permaneceu fiel ao Senhor. E como consequência disso, ele teve vitória. Ele não parou de lutar. Ele continuou lutando. Ele continuou lutando. O espírito diferente é aquele que continua lutando. Ele lutou antes, ele queria lutar antes. Ele permaneceu lutando. E depois de 85 anos, com 85 anos, ele queria continuar lutando. Porque o espírito diferenciado continuava na vida dele. E qual é o seu espírito? Está cansado demais? Acostumou a ir na igreja? Acostumou a fazer um ritual? Ou será que você continua com espírito, com sede, de fazer a vontade do Senhor, de lutar e de continuar buscando pela promessa, de continuar buscando pelas promessas e vontades do Senhor? Se levante, Caleb, com espírito diferenciado. Deus quer trazer em nossos corações, e principalmente os corações de Caleb, a esperança que Ele prometeu, Ele vai fazer sobre a sua vida. Mas é necessário que você tenha um espírito diferenciado. E graças a Deus, eu não sei quem está assistindo, mas eu sei que no tempo do autismo existem muitos homens e muitas mulheres e jovens com espírito diferenciado. Que não é qualquer coisa que tira eles da presença. Que não é qualquer coisa que tira eles do foco. Que eles entenderam que eles têm uma palavra e eles não largam essa palavra por nada. Vai passar 1, 2, 3, 5 anos, não sei quantos anos, mas eles vão permanecer fiel, porque aqueles que prometeu é fiel para se cumprir. Então creia e tenha um espírito diferenciado, porque Deus, Ele é fiel. E quando Ele fizer na sua vida, você vai viver a plenitude. E você vai entender o que é a promessa do Senhor. Creia nisso. Porque Ele quer te dar uma casa, Ele quer te dar uma família, Ele quer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas Ele é fiel para cumprir. Mas nunca se esqueça, sem luta você nunca vai conseguir. Então um espírito diferente é aquele que permanece fiel e é aquele que continua lutando. Creia nisso em nome de Jesus. Amém. Parece que tudo está ruim, né? Parece que Ele te dá uma palavra, te lança para o deserto. Mas você é Caleb, você tem uma palavra de promessa, você tem uma palavra no seu coração. Então creia que por mais que você esteja no deserto, vai chegar o tempo de você tomar posse da sua terra. Vai chegar o tempo. E quando chegar a hora, você vai saber certo. Você vai ter a certeza de que é essa terra. Não há dúvidas. Não há dúvida, quando o momento chega,
da sua promessa não há dúvidas. E pode ser que alguma promessa chegou para algumas vidas. O cumprimento da promessa chegou para algumas vidas. Então creia e continua com esse espírito, Caleb. O espírito diferente. Espírito diferenciado. Não para. Antes, durante e depois. Ele continuou com o mesmo espírito. Vamos para a luta, porque Deus é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Continue na luta. Você entende a ministração dessa noite? Você toma posse dessa ministração? Que você possa tomar posse realmente. E que você não possa parar no meio do deserto. Porque se você é fiel ao Senhor, e você tem um espírito diferenciado, e se você tem uma palavra, Ele é contigo e faz se cumprir. Às vezes a gente tem essa palavra e as coisas pioraram, é o deserto. Mas depois do deserto, com certeza vai chegar a sua hora. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, querido? E não se esqueça, quanto chegar perto da promessa, pode ser que as coisas piorem. Quando chegar tão perto, você tomar posse da sua promessa, pode ser que as coisas piorem. Porque Caleb, ele passou pelo deserto, mesmo tendo um espírito diferenciado, ele teve que passar pelo deserto. E quando ele falou assim, agora eu vou tomar posse, é o momento da minha promessa. Ele falou assim, agora eu vou lutar contra esse gigante. Além de ele passar 45 anos no deserto, 45 anos lutando, 40 anos no deserto, mais um tempo lutando por suas promessas, para aquilo que ele queria, para buscar. Aí perto da sua promessa, fala assim, quando chegar perto, aí que vai estreitar mesmo. Porque aí é quando você vai tomar posse. Então não se esqueça, vai piorar antes de melhorar. Vai piorar, e quando piorar bastante, aí que tá chegando a hora. Porque quando o Caleb está perto da promessa dele, ele fala assim, agora eu vou lutar e vou expulsar aqueles gigantes da minha terra. Porque aquela terra já é minha. Eu só estava esperando o tempo e a hora. Então nunca se esqueça. Antes de chegar o tempo da sua promessa, as coisas vão piorar. E quando piorar bem, é o momento de tomar posse da sua promessa. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso. Às vezes Deus ministrou para pessoas específicas nessa noite. Às vezes Deus está com uma ideia, e Deus está com um plano, e Deus está com uma direção específica para certas pessoas. Então, é para você. Tome posse, Caleb. E tenha um espírito diferenciado. Um espírito que é onde que crê e continua crendo que Deus é fiel e permanece fiel. Amém. Mas vale viver. E não enlouqueça. O tempo está passando. Permaneça fiel. E não duvide. Se você tem uma palavra, não duvide. Permaneça fiel. Porque quando você permanece fiel, pode passar 30, 50 anos, quando ter a sua promessa, você vai viver na plenitude. E viver na plenitude é a melhor coisa, irmãos. Você não está entendendo? Viver a vontade do Senhor, viver as bênçãos do Senhor, viver aquilo, os sonhos de Deus para nossas vidas é incomparável. Viver os sonhos de Deus para nossas vidas é incomparável. Então, sim, por mais que pareça que você vai viver pouco tempo, não, mas tá passando tanto tempo. Quando chegar, você vai falar assim, gente, valeu muito a pena esperar tanto tempo, porque agora eu posso viver na plenitude. Eu não vivo as minhas vontades, mas eu vivo a vontade de Deus. Existem pessoas que estão vivendo as suas vontades na desgraça, mas eu prefiro esperar e viver a vontade de Deus na plenitude. Espera nele, confia nele. Amém. Que você possa viver isso, que você possa ter esse espírito diferenciado. Caleb, você tem um espírito diferente. E que Deus possa olhar para a sua vida e falar assim, você tem um espírito diferente. Um espírito que não olha para a situação.
Um espírito que não olha para os gigantes se levantando. Um espírito que não olha o que as pessoas estão falando ao seu redor. Um espírito que não fala e não olha o que a economia está falando, o que o governo está falando. Um espírito que está ligado em Deus. Que está ligado na promessa. E está ligado que em Deus nós somos mais que vencedores. Esse é o espírito diferente. Caleb, se levante. Um espírito diferenciado. Graças a Deus que ainda existem pessoas que têm um espírito diferente. Para falar assim, olha, tá difícil. Mas eu sei que nós vamos sair dessa mais que vencedor em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos por alguns minutos. E eu quero orar para que Deus possa te continuar dando um espírito. Para que nesse deserto você não possa esquecer que você tem uma palavra. Você tem uma palavra. E nunca se esqueça que você possa estar passando pelo deserto. Nunca se esqueça, você tem uma palavra. Caleb nunca se esqueceu. Ele continuou crendo e continuou entendendo que ele tinha uma palavra e tinha uma promessa. Você tem um espírito diferente. E aquela terra é sua, Caleb. Então, eu quero orar. Eu quero orar falando, pedindo e clamando que Deus possa continuar nos dando esse espírito. Porque às vezes a gente começa tão bem, mas os problemas vêm, o deserto vem, e aí esse espírito não tem mais, esse espírito vai se esvaziando, esse espírito vai se esvaziando. Mas para Caleb não. Caleb, ele continua crendo no cumprimento da promessa. Amém. Feche seus olhos, Senhor, onde você está, e vamos pedir, vamos clamar ao Senhor, que Ele possa entender e possa continuar nos nossos corações aquecidos, entender quem é o Senhor nas nossas vidas. Senhor Deus, eterno Pai, eu oro nesse momento e peço, Deus, pelos Calebs que estão me escutando, pelos espíritos diferenciados que estão me ouvindo, pelo espírito que não olha a situação, para as pessoas que não olham o que estão passando, o que as pessoas estão falando, mas que estão tão firmes, estão tão centradas, estão tão direcionadas, entende quem é o Senhor na vida deles. Entende quem é o Senhor na sua vida. Eu faço por experiência própria, querido. Espere no Senhor. Espere no Senhor, porque você vai viver a plenitude. E viver a plenitude é a melhor coisa que tem. Viver os sonhos, os planos e a vontade do Senhor é a melhor coisa que tem. Não faça a tua vontade, porque você vai viver na desgraça, mas viva na vontade do Senhor. Não tenha medo. Não seja covarde. Aqueles homens, aqueles 10 espias, eles foram covardes ao ponto de mentir sobre a terra, falando que lá não havia alimento suficiente para eles. Mentir porque estavam com medo, eram covardes. Às vezes nós nos covardamos diante da situação porque é difícil. Porque as pessoas falaram que não dá. Porque gigante é muito difícil, é muito complicado. Não, se Deus prometeu, se a terra é boa, se realmente tem uma palavra, permaneça fiel, que Ele é contigo e vai fazer. Ele vai fazer sobre a sua vida. Então permaneça fiel, permaneça acreditando, permaneça fiel nele. Permaneça acreditando. E permaneça com o espírito, com esse espírito diferente, esse espírito diferenciado, onde que você continua crendo que Ele vai fazer. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei como, mas se Ele vai fazer. Às vezes Deus está te levando para o deserto, de ter uma palavra, de ter uma promessa, te leva para o deserto e você não entende. É Ele falando, olha, você que tem um espírito diferente. Então, continue com esse espírito no deserto. Continue. E não se esqueça, continue lutando. Não se esqueça, vai passar anos às vezes, mas continue lutando porque Ele é contigo. Às vezes vocês, jovens que estão me escutando, falam assim, Deus me prometeu uma família, mas tá tão fácil as coisas aqui no mundo, tá tão fácil ter um relacionamento qualquer, tá tão fácil um relacionamento fútil, então eu vou fazer a minha vontade. Se você fizer isso, você não vai viver a plenitude de Deus. Se Deus te prometeu uma casa, uma família abençoada, espere nele, que Ele vai fazer sobre a sua vida. Não vive as suas vontades, não queira fazer o seu querer, mas vive a plenitude de Deus. Vive a promessa do Senhor. Porque quando nós vivemos a promessa de Deus,
nós vivemos o melhor. Então creia e tenha esse espírito diferente. O espírito que tem essa palavra e pega essa palavra no seu coração e permanece firme nele, firme nele, firme nele. Cremos em Ti, ó Pai. Cremos no poder da Tua palavra. Cremos no poder da Tua promessa. E nós não vamos desistir. O Senhor tem preservado muitas pessoas. E o Senhor tem fortalecido muitas pessoas para experimentarem, para viverem a promessa. Porque quem tem promessa não morre. Quem tem promessa, ele permanece de pé. Creia nisso em nome de Jesus. Ser conosco, Pai. Ser com os Calebs aqui em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Caleb. Que você possa entender que você não é qualquer um. Você é um espírito diferente. Às vezes te leva para o deserto, sim. Mas é para você entender que você tem que crer e ter fé. Que mesmo no deserto essa palavra não perdeu a validade. Essa palavra e essa promessa não perdeu a validade. Ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que foi com Caleb há 45 anos. Ele creu e acreditou. É o mesmo Deus. Ele tomou posse da terra. E ele e os seus descendentes viveram na terra. Nunca se esqueça. A promessa do Senhor chegará sobre a sua vida. Cria nisso em nome de Jesus. Fique em paz. Fique com Deus. Amém.